Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo no canal nesta segunda-feira com as últimas informações do Verdão. Estou trazendo um corte do All Sport, onde André Hernan traz informações e faz uma boa análise desse empate do Palmeiras na estreia do Mundial de Clubes contra a equipe do Porto. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o corte. E foi um Palmeiras que ficou aquele gostinho, né, de que poderia ter vencido a partida. Se tivesse que ter tido um vencedor ontem, esse vencedor era o Palmeiras. Pelas chances que foram criadas, né? O Palmeiras assim, mostrou superioridade e a sensação que eu fiquei foi que acho que a estreia, o adversário, o estádio, o ambiente, a atmosfera, tudo isso acabou pesando um pouco na hora de ter tranquilidade naquele momento de finalização. Acho que o Estevão perdeu o gol, esse lance que a gente está vendo aí, a defesa do goleiro, que é o goleiro reserva, inclusive. Acho que o Palmeiras fez um bom jogo, não é para se lamentar. Muito pelo contrário, é para olhar para o lado positivo de uma grande estreia no sentido de bola e corrigir, acho que essa tranquilidade na hora de finalizar. Acho que o Palmeiras fez uma bela partida contra o Porto e assim, óbvio que vai ter muita gente que vai olhar e vai falar, poxa, o Porto em crise empatou com o Palmeiras que, né, poderia ter ganhado e tal, a superioridade do futebol brasileiro, jogadores melhores, né? Mas assim, eu prefiro ficar com a boa atuação do Palmeiras e acho que o ajuste que o Abel deve fazer para o próximo jogo com relação a essa tranquilidade na hora de você finalizar. O que faltou foi aquela pontinha de eficiência ali, né, no ataque, né? O Rios teve chance, o Murilo mandou uma bola na trave, o Estevão também. Foi um time que teve um bom comportamento em campo, que conseguiu pressionar, inclusive marcou alto o Porto, ali deixou o Porto em situações difíceis, especialmente no segundo tempo, né? Que os portugueses cansaram também, então o Palmeiras teve essa intensidade, apresentou essa intensidade no jogo. Mas faltou realmente esse detalhe de a bola entrar. E aí eu imagino, e você já está dizendo também, que é esse ajuste que Abel Ferreira vai fazer agora. Será que ele vai trocar alguma peça? Vitor Roque ontem foi titular, não teve uma grande exibição, né? O Flaco não foi preterido ali, até porque era uma tendência natural mesmo. Você imagina algumas mudanças para essa próxima partida? E ele já teve ali, né? Já fez algumas mudanças. O Aníbal ganhou a vaga, né, do M. Aliás, fez uma grande partida. O Gustavo Gomes jogou demais. A zaga fez uma partidaça, né? O Murilo também. Também. Defensivamente, o time se portou muito bem. Também. O Everton fez boas defesas. O Palmeiras tem um time, tem uma base que é uma base que já vem jogando e que já vem atuando, principalmente na Libertadores, onde o time terminou com a melhor campanha. Não consigo imaginar o Abel fazendo grandes mudanças no time. Acho que ele já tem uma ideia, agora enfrenta um adversário que, óbvio, tem grandes estrelas e tal, mas a gente já viu que no jogo contra o Al-Ahly, o Inter Miami deixa muito espaço. Então é aí que é a hora que o Palmeiras pode fazer a diferença. Cuidar do ET ali na frente, óbvio, não deixar ele solto, porque de fato ele resolve. Mas eu vejo que é um jogo onde o Palmeiras pode vencer, enfim, vencer a sua primeira partida. Tá todo mundo com um ponto. Era o grupo que a gente imaginava. Aliás, ninguém fez gols, né? Tá todo mundo com 0-0. 0-0, 0-0, né? A gente imaginava um grupo com o Palmeiras saindo na frente, né? De repente, o palmeirense comemorou demais assim, o empate no primeiro jogo, né? Que foi no sábado, ainda o Inter Miami contra o Al-Ahly. E assim, tem muita coisa para acontecer. Se o Palmeiras não classificar em primeiro, tem totais chances de classificar em segundo. Mas é importante pegar a liderança por conta do cruzamento, né? Porque depois você pega o grupo de Botafogo, PSG e Atlético de Madrid. E o PSG tá deixando todo mundo apavorado, né? Mas eu acho que golear na estreia o Atlético de Madrid 4-0, a liderança do grupo é importante. Mas eu acho que assim, quem vier ali vai ser complicado, né? Todo mundo, não tem pedreiro. Não tem moleza, mesmo que vier o Botafogo. Sim. Se vier o Botafogo, esquece. É jogo difícil também. Com certeza. Então, assim, não tem molezinha. Acho que é melhor o Palmeiras classificar em primeiro, óbvio, porque aí não foge do confronto com o PSG.
Mas não sei, acho que o Palmeiras está tranquilo, não é um momento assim para você achar. Vamos ouvir Abel Ferreira depois da partida de ontem? Conseguimos impor ritmo no jogo e criámos oportunidades suficientes, na minha opinião, quer na primeira, quer na segunda. Mesmo o Porto, isto era resultado em condições normais, 2-1, 3-1, 3-2, mas infelizmente isso não aconteceu. Mas é isso, orgulho por um lado, por aquilo que fizemos, frustrado pelo resultado, porque eu sou muito transparente, não é? Eu não consigo esconder o que sinto, por muito que disfarce, mas enfim, seguimos. Então, Abel Ferreira, e ele fala, né, durante a coletiva dele, do orgulho que ele sentiu do time pelo que apresentou em campo, mas, claro, um pouco de lamentação também por não ter conseguido a vitória. A gente já falava aqui, né, o quanto esse jogo seria importante para ele, não só pelo coletivo, porque ele quer ver o Palmeiras indo longe, isso é óbvio, mas também porque ele estava enfrentando um time do país dele, era um jogo que seria muito visto ali em Portugal, então teve esse ponto também. Imagino que ele saiu satisfeito, até pelo que ele falou, né? Assim, o Abel não teria motivo para estar insatisfeito com o que o Palmeiras apresentou. E até o que o Palmeiras fez contra um Porto, que, na minha visão, jogou também uma boa partida. Né? É um trabalho que está sendo desenvolvido, é um trabalho teoricamente novo. Martim Anselmi é um treinador que me parece ser muito bom treinador. Conheço pouco do trabalho dele, mas andei lendo muita coisa assim ultimamente, até por esse jogo contra o Palmeiras, no caso do Porto, e é um técnico promissor nos trabalhos, um trabalho que está começando, mas assim, achei que o Porto também atacou, também teve chance de fazer gols. Teve o mérito da defesa do Palmeiras em muitas jogadas ali do Porto, e principalmente defesas do Everton, corte da zaga, a zaga neutralizando. O Porto também se abriu ou se atirou para vencer a partida. Foi um jogo aberto, foi um jogo legal. De fato, se tivesse sido 1-1, eu ia ficar mais satisfeito, né? Mas esse 0-0 prova que os dois times têm chance de classificação nesse grupo aí. E tanto que o goleiro do Porto, né, foi um destaque, ele que nem é o titular, porque o titular é da seleção portuguesa, foi campeão da Liga das Nações, inclusive, sendo o herói, mas ainda assim, né, ele sendo reserva, teve essa oportunidade e fez toda a diferença na partida. Temos o Everton também falando sobre o jogo, sobre o empate, sobre a torcida? Sem dúvida, a gente tem acesso a tudo, né? Todo mundo aqui tem rede social e acompanha e fica feliz, porque não é um momento especial só para nós jogadores, mas para toda a torcida também. E eles mostraram que vão nos apoiar, onde o Palmeiras vai jogar, eles estão juntos. E hoje, realmente, a gente chegou, quando entrou em campo para aquecer, sentiu um clima muito brasileiro, muito de Allianz Parque, daquilo que a gente está acostumado, e agradece muito ao torcedor. Acho que o Abel já falou muitas vezes o quanto é importante a gente ressaltar isso também, quando a gente joga junto, quando nós estamos juntos, numa só força, num só propósito, tudo tende a fluir, né, de forma mais natural, e que as coisas têm mais chance de dar certo. E hoje acho que foi por detalhes, acho que o torcedor fez a parte dele fora de campo, nós fizemos a nossa, buscamos até o fim, competimos como tem que ser como Palmeiras, jogar como Palmeiras. Infelizmente o gol não veio, acho que foi esse o único detalhe que faltou para hoje, mas que a gente possa ajustar bem para que quinta-feira esse gol possa sair e a gente possa sair com a vitória. Então tá aí, né, o Everton falando sobre esse resultado de ontem, ele também fala em alguns momentos sobre a torcida. A Yara tá de volta, gente? Me avisa. Uma só, por enquanto. É um time que chega, um elenco que chega num recomeço de temporada. Os jogadores tiveram férias encurtadas, muitos jogadores ficaram de bico, inclusive, queriam ter férias. É um time, né, da terceira prateleira do espectro, para mim, europeu hoje, certo? Ele pode estar ali com o Salzburg, ele pode estar ali, mas ele não está à frente do Napoli, ele não está à frente da Inter de Milão. Ele, na Europa, está na terceira prateleira, e essa é a análise que eu faço do Porto, né? Que fez um bom jogo contra o Palmeiras, do ponto de vista do Porto, né? E que, cara, com 20 minutos do segundo tempo, cãibra, dor no ouvido, dor no carro. Mas é curioso que... os caras saíram esgotados. Os caras estão reclamando, não, temporada, os caras fizeram menos de 50 jogos, né?
Sim, o Palmeiras já fez 35. Pois é, fala, não, estamos cansados. Se os caras jogam aqui, acho que eles morrem, né? Ainda mais se ele tiver que jogar Porto e Belenenses e o Belenenses ficar em Belenenses do Pará. Belém do Pará. Exatamente. Agora sim, vamos ler o que disse o Abel Ferreira depois da estreia do Palmeiras 0-0. Acho que foi um jogo equilibrado, onde as melhores oportunidades foram nossas, mas o futebol é tão mágico que um dos melhores deles se lesionou, que foi o goleiro, e o melhor jogador do Porto hoje foi o goleiro substituto. Ele fez 4, 5 defesas absurdas, mas o futebol é assim. Posso dizer que fomos bem superiores ao Porto, pressionamos a saída deles, conseguimos criar chance de gol. Estevão chutou para fora, outra de transição com o Estevão, outra que o goleiro tirou quase na linha. Fomos superiores e futebol é assim, ganha quem faz gol, disse o Abel na entrevista coletiva depois do jogo. É o seu olhar sobre o jogo, Massá? Não, é quase isso, mas não é também tanto por aí, né? Vamos lá, vamos olhar para o jogo para a gente entender o que aconteceu na partida. O Palmeiras começa bem, marcando alto, me surpreendi e acho que surpreendeu o Porto também. Eu esperava um Palmeiras um pouco mais cauteloso por ser início, estreia em Campeonato Mundial e por entender que uma derrota seria muito ruim. Então eu esperava um Palmeiras mais cauteloso, isso não aconteceu. O Palmeiras começou bem, pressionando o Porto, impedindo o Porto de jogar. Teve ali uma bola para o Vitor Roque, a bola chegou um pouco mais forte, e a outra com o Estevão, que perdeu um gol inacreditável, cara a cara, livre para fazer 1-0, né? Mas, de novo, a gente está aqui no se. Se faz o gol, muda tudo. Se o cara bate o pênalti lá, nem lembro mais quem perdeu, são tantos contra o Flamengo, a coisa muda. Não estou comparando as coisas, o Piquerez, né? Depois o Porto assentou no jogo, melhorou um pouco, e aí, de novo, na metade para o final do primeiro tempo, o Palmeiras voltou a crescer, e aí teve 3 chances de gol no mesmo lance. Uma chance de gol criada pelo Vitor Roque, bastante criticado pelos milhões que custou e porque não recebeu uma bola miserável durante o jogo para fazer o gol. Nenhuma bola foi para o Vitor Roque fazer o gol. Bola que teve o Estevão, bola que teve até o Alan no segundo tempo, lá, uma bola que o árbitro marcou uma falta ridícula. Se a bola entra, teria o VAR, com certeza. Então a gente está vendo aí os melhores momentos. Este aí, momento aí que o Everton fez essa defesa na cobrança de falta, foi no primeiro tempo, um momento em que o Porto se arrumou, se readequou no jogo. E depois, cara, no segundo tempo, gostei das alterações que fez o Abel. O Palmeiras cresceu, mostra a força do banco. Esse é o lance que eu estou falando aí. A jogada foi toda do Vitor Roque, passagem do Piquerez. E o Palmeiras não conseguiu fazer o gol. Teve o cabeceio do Murilo na trave, teve outras chances ali para fazer e não fez. Entre mortos e feridos, salvaram-se todos. O empate é aceitável, sim, né? Mostra que o Palmeiras é um time forte, bem organizado. Se ele poderia fazer mais, é uma boa pergunta com os jogadores que tem. Não dá para responder porque não tem outro treinador. Com este treinador, as rotas de ataque são essas, muitas bolas pelo lado. E aí a gente percebe que quando entra o Flaco Lopes, o Flaco finaliza 2 vezes de cabeça. Portanto, o time trabalha bem e melhor com o Flaco do que com o Vitor Roque. Porque com o Vitor Roque precisa ser por baixo. E aí, Maurício, Estevão tomaram muitas decisões erradas, erraram muitos passes, né, na hora de deixar o companheiro na cara do gol. E agora tem uma obrigação, ganhar os 2 jogos que faltam e ver se consegue fugir do PSG para talvez ter um confronto igual com o Botafogo. Acho que o palmeirense precisa torcer para isso, por ganhar os 2 jogos agora. É possível, tem condições de ganhar os 2 jogos, se classificar e torcer para vir o Botafogo. Se for o Atlético de Madrid, vai ser um jogo parecido com aquele que foi com o Chelsea, né? Que eu acho que o Atlético de Madrid também está em outra prateleira, se não está na primeira, está na segunda do futebol mundial, em termos de clubes europeus. E eu queria aqui pedir o espaço para vocês para dedicar um comentário ao que fez e o que está fazendo a torcida do Palmeiras. Muito legal mesmo. Nos Estados Unidos. Quando você coloca lá, o estádio tinha 47 mil torcedores e eu acho que, eu não sei quantos eram palmeirenses, mas muito mais da metade do estádio eram palmeirenses. Não é
uma questão, a gente sabe que o brasileiro adora ganhar, né? E acho que 90%, 98% dos palmeirenses que estão lá, que estiveram no estádio, acham que o Palmeiras tem chance de ser campeão mundial neste formato. Eles foram e vão, porque há um crescimento da torcida do Palmeiras brutal. A torcida cresce nos últimos 10 anos e também há outro fenômeno, que são uma organização da torcida do Palmeiras na Irlanda, no Canadá, nos Estados Unidos, com torcidas e consulados que fizeram um trabalho espetacular para que o Palmeiras tivesse o apoio que teve. Eu me senti muito representado, como se eu estivesse lá diante de um estádio que parecia o Allianz Parque. Não era. O Palmeiras estava nos Estados Unidos, a gente sabe quanto custa para chegar lá. Eu tenho relatos de gente que vai ficar 2, 3 anos pagando, não só os endinheirados que foram, muita gente foi no sacrifício para acompanhar a primeira fase. Então eu quero fazer esse registro, porque foi espetacular, sensacional o que fez a torcida do Palmeiras lá nos Estados Unidos nesse fim de semana. Foi mesmo, e a gente vai falar mais sobre isso com ela, a craque, que está aqui aparecendo no telão nesse momento. Cadê ela? Gabi Guimarães está aí para falar tudo sobre o Palmeiras, está no encalço do Palmeiras nesse Mundial. Gabi, pós-jogo do Palmeiras, conta tudo pra gente, bem-vinda. Oi, Tirone, obrigada. Um beijo pra você, pra todo mundo que tá ligado aqui com a gente no Band Esportes. Sempre uma honra falar com vocês. Craques são vocês. Olha, tô na frente do MetLife Stadium, que fica aqui em East Rutherford, onde a bola rolou pra Palmeiras e Porto. Como vocês vêm debatendo aí, placar final 0-0. Mas vale a gente destacar o cenário do Grupo A. Eu acho que esse é o momento da gente começar a fazer essa projeção, justamente porque o resultado poderia ser pior pro Palmeiras se não fosse a outra partida do grupo, Al Ahly Inter Miami, na abertura desta Copa do Mundo de Clubes, também ficaram no empate e pelo mesmo placar, pelo mesmo resultado, 0-0. Por que é importante olhar para isso? Porque a partir desses resultados, claro que tem os outros 2 jogos para acontecer ainda nessa fase de grupos, mas a gente já começa a ficar de olho nos critérios de desempate. E são eles: saldo de gols, saldo de gols, gols marcados, confrontos diretos e além de cartões amarelos e vermelhos. O técnico Abel Ferreira, aliás, a gente não tem observado essa imagem nos melhores momentos, mas eu trago o relato aqui para vocês, foi amarelado no segundo tempo da partida, porque ele estava ali, esperando para fazer as substituições, já havia avisado o quarto árbitro, mas a pausa para ele conseguir fazer essas mudanças demorou. O que ele fez? Reclamou e acabou amarelado. Então, bingo para quem apostou que o técnico Abel Ferreira já receberia o primeiro cartão nesta Copa do Mundo de Clubes. Cabe o debate se ele estava certo, se ele estava errado. Realmente demorou um pouquinho para ele conseguir fazer essas substituições. De qualquer maneira, o Palmeiras quer deixar esse resultado para trás, porque esse empate foi um duelo em que o Palmeiras foi superior, então a ver o que ele vai precisar ajustar nos próximos treinamentos. Lembrando que neste momento o Verdão já está lá em Greensboro, na Carolina do Norte, vai fazer um treino daqui 4 horinhas, ou seja, às 4 horas da tarde no horário dos Estados Unidos. E a gente vai ficar de olho também na situação do Paulinho. Vocês devem se lembrar que na semana passada, quando eu falava com vocês, eu disse que o Paulinho vinha participando dos treinos e ele realmente entrou em campo aqui no MetLife no segundo tempo, mais ou menos aos 25 minutos, na vaga do Felipe Anderson. Mas depois do jogo, ele confirmou aquilo que a gente vem debatendo, que é a lesão que ele teve na canela não dá para ser desconsiderada, a lesão que ele teve na canela ainda gera dores, dependendo da intensidade da partida, ou seja, não está apto para começar entre os 11 titulares, não está apto para jogar os 90 minutos. Então, a ver, depois de ter atuado por alguns minutos aqui no MetLife, qual vai ser a condição física do atacante, que foi contratado também para atuar nessa Copa do Mundo de Clubes da FIFA, viu, Tirone? Muito obrigado, Gabi. Você está no encalço do Palmeiras. Vou trazer aqui agora uma matéria do GE fazendo uma análise desse empate do Palmeiras no Mundial de Clubes. Abre aspas para a matéria: Palmeiras empolga em casa, nos Estados Unidos, mas a estreia na Copa de Clubes e deixa gosto amargo.
Verdão teve momentos de domínio contra o Porto, só que esbarrou nas chances desperdiçadas para ficar sem a vitória em uma boa atuação em um estádio cheio de torcedores palmeirenses. A sensação de que o Palmeiras deixou era de que talvez tenha sido o jogo em que um brasileiro ficou mais próximo de vencer um europeu na última década. Com a maioria dos 46 mil torcedores presentes no jogo, a equipe de Abel teve um ambiente a seu favor e as melhores chances. Em boa parte do tempo, o barulho nas arquibancadas fazia parecer que o duelo não era nos Estados Unidos, mas sim no Allianz Parque. Das 14 finalizações alviverdes, uma parou na trave, 2 passaram rente à meta e 4 foram defendidas pelo goleiro Cláudio Ramos, sendo 2 delas intervenções difíceis. O Everton também teve que trabalhar, mas o Palmeiras foi o melhor na maior parte do tempo. As principais novidades na escalação para a partida foram as entradas de Aníbal no lugar de Emiliano e Maurício vencendo a disputa com Facundo Torres. Felipe Anderson fez a ala, com Estevão Maurício por dentro, atrás Vitor Roque. Estevão foi muito acionado na partida, mas concluiu mal as jogadas e deu lugar para Paulinho. Alan ocupou o lugar de Felipe Anderson e Rafael Veiga substituiu Maurício para o abafa final. Flaco Lopes entrou no lugar de Vitor Roque, só que a trave e o goleiro salvaram o Porto na pressão dos minutos finais. A torcida tentou ajudar aumentando o barulho, mas acabou não sendo suficiente. Para efeito de classificação, o Palmeiras se garante no mata-mata com 2 vitórias, ou seja, não há um desespero quanto a isso. Mas o gosto é amargo porque pelo volume apresentado, com mais posse de bola, 52-48, mais finalizações, 14-10, mais tiros no alvo, 6-2, o Verdão poderia ter iniciado sua trajetória no Mundial com uma vitória. O alento é que o desempenho mostrou por que a equipe de Abel Ferreira foi tratada pelos adversários como a mais complicada do Grupo A. Enfim, essa foi uma matéria aí do GE.com. Palmeiras super favorito para o confronto contra o Al-Ahly e o Inter Miami nas 2 próximas rodadas. Lembrando, o jogo será na quinta-feira, às 13 horas. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!